Muita gente já ficou de cama por causa da dengue. Agora o mosquito vilão da saúde transporta outras duas doenças, a chikungunya e o zika. E neste outono mais um vírus passou a circular por aqui. Porém, este, embora seja tão perigoso quanto, não é transmitido pelo Aedes aegypti. Você se lembra do H1N1, mais conhecida como gripe suína? Lembro, não tem como esquecer, né? Foi um pânico, né? Você fez na época? Você teve algum cuidado que você adotou na época? Ah, bastante. Nossa, álcool gel nem se fala, né? Lembro, foi um transtorno. Inclusive, teve vários que foram infectados pela gripe. Em 2009, a pandemia chegou a registrar mais de 50 mil casos e 2.000 pessoas morreram. Infelizmente este mal está de volta. Na verdade, todos os anos o HN1 aparece, porém entre maio e julho. Só que em 2016 ele veio mais cedo e chegou com tudo. Até o dia 16 de março já foram contabilizados no país 305 casos da doença e 46 mortes, 10 a mais do que no ano passado inteiro. Ele não parou de circular, ele manteve circulação. Só que agora, em 2016, ele está circulando muito e ele antecipou a época. Então, normalmente, começa a circular lá para maio nos grandes centros e no interior chega mais tarde, geralmente. Então, sabe, julho, agosto, que a gente realmente vai ter influenza circulando em Mococa. E aí, esse ano, antecipou. Então, assim, realmente, assim, não é que ele tenha ido embora, não. Ele esteve sempre entre a gente, mas agora ele está circulando com uma intensidade maior. Febre, tosse, coriza, dor de garganta, na cabeça e no corpo. Sinais iniciais de uma gripe comum e do influenza também. Sintomas que já ganham espaço nas unidades de saúde da cidade. A gente tem tido muitos pacientes que chegam aqui com gripe. A gente está fazendo sala de espera, orientando a partir do momento que esse paciente entra aqui, está colocando a máscara nesse paciente para que ele não transmita para outras pessoas que estão aqui na sala. A gente está fazendo a orientação também de que quando as pessoas vão espirrar, em vez de colocar a mão na frente, quando espirra ou tosse, está colocando o antebraço. Porque o antebraço a gente não tem contato a todo momento nos lugares, né? Então tá fazendo essa prevenção mesmo, tá? A higiene das mãos é o mais importante, é o que mais previne a transmissão da doença no momento. Em Mococa, 2 casos da doença já foram confirmados e outros estão sob suspeitas. A gente só faz exame de casos específicos. Então, a gente faz exames de casos graves, internados, que são chamados síndrome respiratória aguda grave. Desses casos, a gente já tem 2 confirmados e outros 2 aguardando resultado, e devem ter mais uns 2 internados que devem ir ao exame agora. Então, tem alguns casos de síndrome respiratória aguda grave, isso é uma coisa. Outra coisa é síndrome gripal, ou seja, é a gripe que as pessoas estão tendo. Isso a gente já notou que está tendo muito. A gente já confirmou alguns casos de síndrome gripal por H1N1. Como é que a gente faz para confirmar? A gente faz exames quando tem surto. Então, no caso, foi um surto familiar que a gente colheu e veio positivo para H1N1 também. Há 6 anos atrás, dona Rosana praticamente nasceu de novo. Ela ficou 20 dias em coma. A suspeita inicial era o vírus H1N1. Justamente, eles pensaram que fosse o H1N1. Mas, na verdade, foi pneumonia. Mas como estava naquela época aquele surto, né, tipo assim, uma epidemia quase mesmo de H1N1, eles suspeitaram que fosse e me internaram eu fiquei até no isolamento. Era um terror, eu fiquei com muito medo. Até, inclusive, na hora, assim, eu falei, não estou com isso não, é pneumonia. Se for o máximo, é pneumonia. Foi um susto muito grande, então eu até falo, quem às vezes suspeitar que já está assim, achando que está com aquele sintoma, cansaço, não pensa que é só gripe, não. Às vezes não pode ser, só pode ser uma gripe, mas às vezes também pode ser H1N1, então corre para ver o que é. A campanha de vacinação do H1N1 na rede pública está prevista para ocorrer de 30 de abril a 20 de maio. Mas, segundo a divulgação do Ministério da Saúde, alguns estados optaram por antecipar o início da imunização em razão do surto. Facilitando a distribuição do oseltamivir, que é o Tamiflu, que é o medicamento que é usado
para as pessoas que têm algum sinal de agravamento da gripe, ou algum fator de risco. Então, aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, asma, bronquite e tal, tem indicação, ou a critério médico, elas têm indicação de usar o oseltamivir, e aí a gente tem que facilitar essa distribuição. Então, nós temos o oseltamivir no momento na Farmácia do Povo, no pronto-socorro e nos 2 distritos. E agora nós estamos hoje organizando para distribuir nas outras unidades básicas de saúde para facilitar.